A Esther é coach e palestrante de independência emocional e ela é fundadora do método ADAS de mudança de padrões emocionais. E hoje a gente vai falar sobre vícios emocionais. Vícios emocionais. Então, todo mundo entende que existem vícios que normalmente a gente liga com, por exemplo, bebida, com drogas, com shopping, com sexo. São comportamentos que a gente adota ao longo da vida que a gente chama de vícios. E a nossa sociedade condena esses vícios, não é? Só que vício emocional, ninguém condena, ninguém fala, ninguém comenta. A gente tem, tipo, um green light, uma permissão de ter todos os vícios emocionais que a gente quer e ninguém pode comentar e até a gente nem percebe que existem. O que é vício emocional? Para entender o que é, eu quero falar que todo ser humano sempre está na busca de uns sentimentos positivos. Eu vou dar exemplos que realmente são necessidades que todo ser humano tem. Por exemplo, autovalor, segurança, confiança, aceitação, ok? São necessidades que todo ser humano tem. Agora, vício e todo vício ou todo comportamento que a gente tem na vida vem daquele lugar que busca esse sentimento positivo. Na verdade, tudo que a gente faz, Lu, vem dessa busca de sentir ou uns sentimentos positivos. Tudo que a gente faz. Eu estou aqui porque eu estou procurando um sentimento positivo. Você está aqui exatamente por isso. As pessoas que estão assistindo também estão na busca de sentir algo positivo. E tudo que a gente faz e tudo que a gente não faz é porque em um lugar bem inconsciente a gente acha que no final a gente vai sentir esse sentimento positivo que a gente quer. Então, o que é vício? Vamos pegar vício, vamos falar de drogas, ok? Uma pessoa que usa drogas, ela quer usar drogas? Ela fala, eu quero usar droga. Eu acho que ela quer, na verdade, o resultado que a droga traz. É isso? Traz, exatamente. Então, ela não quer usar droga, ela quer sentir, talvez, a leveza, a felicidade, a tranquilidade, etc. Então, ela usa droga. Então, ela precisa de algo externo para provocar esses sentimentos positivos que ela quer sentir. Vício é quando, ou dependência é quando, para nós, existe só uma opção. Então, essa pessoa pensa, só através de usar drogas eu consigo esse sentimento, ou eu consigo essa intensidade de sentimento positivo que eu quero sentir na minha vida. Então, vício é uma dependência, e dependência eu vou dar uma frase. O que é dependência? É quando, para mim, existe só uma opção. Uma opção para me sentir esse sentimento que eu busco na vida. Então, vícios emocionais têm dois níveis. E hoje eu vou falar sobre o vício que é mais externo. Ok? Quando a gente terceiriza as fontes do nosso preenchimento emocional. Eu terceirizo. Eu não acho que eu consigo, por conta própria, provocar e sentir esses sentimentos. Eu acho que só através de você, ou só através dessa bebida, ou comida, ou atitude, ou lugar, etc., eu consigo me sentir daquele jeito que eu quero me sentir. Então, eu fico dependente daquela coisa externa para sentir todos os sentimentos positivos que eu estou buscando. Isso é o vício, eu me vicio. Agora, vício, eu acho, por exemplo, que viciar em pessoas, se viciar em pessoas é bem mais grave, é bem mais complicado do que um vício químico, por exemplo. Ok? Então, vício emocional é quando eu preciso de alguém ou de algo, ok, externo, para sentir aqueles sentimentos positivos que eu quero sentir na minha vida.
Ok? Então, quando eu olho para essa pessoa, eu falo só através dessa pessoa eu consigo me sentir amada. Quando eu trabalho em algum lugar, eu falo só através desse lugar de trabalho eu consigo ganhar dinheiro. Ok? Só se eu viajar para esse lugar específico, eu consigo me divertir. Só se eu usar essa roupa ou essa marca, eu consigo ter alto valor. Só se essa pessoa vai me elogiar, ok? Eu vou sentir confiança. Você entende? Então, vício emocional é quando eu uso algo externo para provocar e sentir esses sentimentos positivos que eu quero sentir na vida. Aí eu fico viciada. Porque eu não consigo me bancar. Eu preciso de algo externo para provocar esses sentimentos dentro de mim. Sim, e eu acho que é difícil, né, notar isso. É difícil. Eu acho que as pessoas, Sim. assim, eu penso, né, eu não tenho consciência, né, do quão dependente emocionalmente eu sou de pessoas, ou como que funciona, assim, o seu trabalho nessa forma de descobrir, né? Porque eu acho que o primeiro Então, passo é a consciência, né? Você saber que você está viciada, saber que você tem essa dependência, né? Não sei na verdade, se isso é o mais difícil. tem um passo atrás. Você está me ouvindo bem? Eu tirei o Tô, fone para colocar o celular assim. tô. É, então, quando a gente fala de inteligência emocional, a linha que eu sigo explica que existem 15 categorias diferentes da inteligência emocional. Uma delas é consciência emocional. Então, por exemplo, no meu método eu trabalho duas categorias muito, que é a consciência emocional e a flexibilidade emocional. A consciência emocional é a habilidade de identificar e nomear os nossos sentimentos. E você pode pensar, é tão fácil, qual o problema? Posso falar para você que é um problema. Não que é um problema, só que a conversa que a gente tem, que a nossa sociedade não fala de sentimentos. A nossa sociedade foge dos sentimentos. Então, a consciência emocional é a habilidade de identificar e nomear os meus sentimentos. É identificar. E não só identificar e nomear, mas também aceitá-los. Também entender que eu não sou os meus sentimentos. É aquele lugar que você consegue olhar os seus sentimentos sem e aceitá-los e se aceitar, né? E isso que a gente trabalhou, lembra quando a Lu começou, eu fiz, na verdade, umas sessões com a Luísa de autocompaixão, porque o meu nível de autocrítica, ok? E, só que eu nunca pensei que eu sou uma pessoa que tem nível de autocrítica alto, ok? Eu nem percebi isso. E quando eu aprendi essas técnicas de mindfulness, isso me ajudou a olhar para os meus sentimentos, mas de uma forma objetiva. Sem aquele peso emocional que vem quando a gente olha para os nossos sentimentos negativos. Então, o primeiro passo é realmente aprender essas técnicas de olhar, identificar, nomear e aceitar os seus sentimentos, seus sentimentos. É isso que você trabalha com as pessoas, né? Sim, sim. E aumentar o repertório, né? Porque muitas vezes os sentimentos, eles são classificados em uma sensação boa e uma sensação ruim. E o bom e o ruim, ele já vem com um julgamento de que aquilo tá errado, eu não deveria estar sentindo aquilo, né? E na verdade não é, é só o sentimento que está ali presente. Então, se é culpa, se é raiva, se é tristeza, se é arrependimento, né? Quando a gente consegue nomear, é completamente diferente e sem o julgamento, que eu acho que é esse peso que você falou, né? Quando vem com peso junto,
daquilo que a gente está sentindo, né? Porque, sabe, Lu, o que eu vejo muitas vezes que tem essa expectativa não falada de nós, nessa época, 2022, sermos sempre felizes e confiantes e tranquilos e seguros, né? É uma pressão assim bem oculta e ao mesmo tempo muito presente. Muito. E as pessoas têm esse problema de admitir que elas têm, ou sentir, as pessoas vão fazer qualquer coisa para não entrar em contato com esses sentimentos. E eu só posso falar que toda pessoa sente todos os sentimentos. Você entende? Não tem uma pessoa que não sente a tristeza, ou a insegurança, ou ciúmes, ou inveja, ou desconfiança. Todos nós sentimos todos os sentimentos. Todas as pessoas sentem todos os sentimentos. Não todas as pessoas lidam e administram os sentimentos da mesma forma. Ok? Mas não existe uma pessoa que não sente a insegurança. Todos nós. Então, se a gente quer, a gente quer tratar, olhar e identificar os nossos vícios emocionais, o primeiro passo é olhar, enxergar, aceitar os nossos sentimentos. Aceitar. Eu acho que é aceitar, né? Aceitar é fundamental, porque... Fundamental. Porque às vezes a gente enxerga, né? Eu acho que existe um processo, primeiro da gente se conscientizar, e no momento que a gente se conscientiza, é aceitar aquilo, né? Falar, sim, esse sentimento, ele tá aqui, né? E não quer dizer nada, assim, né? Eu não sou uma má pessoa porque eu tô sentindo isso. Eu sou só um ser humano, né? Isso prova que eu sou um ser humano, eu não sou um robô, né? E eu acho que essa aceitação... Aceitação. Lu, sabe que pessoas psicopatas, sabe que elas não sentem os sentimentos negativos. Eu nem, lá no meu método nem uso a palavra negativo. Hoje eu vou usar porque dá para entender. Mas uma pessoa que é psicopata, ela não tem culpa, ela não tem tristeza, entende? Ela não tem dor. Então, o fato que você sente todos esses sentimentos é um sinal muito legal. Sim. Você não é uma psicopata. Você é humano. E nós somos humanos. Então, todos nós sentimos todos os sentimentos. Todos nós temos as nossas faltas emocionais. E todos nós estamos na busca por sentir bem, para sentir todos os sentimentos positivos. Agora, Lu, a gente tem uma opção na vida. Ou a gente vai aprender como provocar todos os sentimentos positivos por dentro, ou a gente vai criar dependências em coisas externas para sentir todos esses sentimentos positivos. A gente vai terceirizar, ok? A gente tem duas opções. Quando a gente não se banca, aí a gente não vai ficar com vazio. Isso não é uma opção para o ser humano. Não é. Então, a gente vai conseguir esse sentimento positivo por fora. E quanto mais que a gente terceiriza essa habilidade de se sentir bem, sim? A gente fica refém de pessoas, de situações, de lugares, de ideias. A gente perde a nossa independência. É uma escravidão. Para mim, é escravidão. E aí a gente fica viciado. Sim. Eu estava pensando justamente nisso quando você estava falando, né? Quando a gente depende... Quando a gente consegue desenvolver e construir tudo isso internamente, é libertador. Né? É uma sensação de liberdade, porque eu tenho tudo dentro de mim, né? Eu consigo acessar e desenvolver isso, né? Exato. E quando você se banca emocionalmente, você tem mais facilidade de
começar coisas novas, de sair de relacionamentos, começar relacionamentos, tentar tomar riscos, sim, também não levar você muito sério, sabe? Você cai, Sim. você se levanta. Quando tudo sai do seu planejamento, quando alguém te ignora, quando alguém não gosta de você, quando, sabe, a gente fica resiliente, a gente fica blindado dos gatilhos que a vida traz. Porque vício emocional é difícil, sabe? Quando, por exemplo, você está em um relacionamento com uma pessoa que te faz se sentir segura, ok? Segurança, que uma das necessidades básicas que a gente tem na vida, quando você se sente protegida e segura na presença de uma pessoa, isso pode acontecer como amor, relacionamento amoroso, amizade, trabalho, etc. E você consegue o seu preenchimento emocional através desse relacionamento, mas tem outras coisas que você não gosta do relacionamento, você vai ficar. Você vai ficar porque as conversas e as conexões que a gente tem com tudo na vida é emocional. Você entende? Então, é emocional. Então, mesmo quando... Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que ela estava em um relacionamento violento. E em uma vez eu conversei com ela, aí eu percebi que ela tem, como se fala aqui, esse sinal azul, Roxo. roxo, Um no, hematoma. no braço. E aí eu perguntei para ela o que foi, aí ela falou que ela caiu e uma coisa assim. E só depois de um tempinho da conversa, ela falou que o noivo, eles estavam noivados, já, noivos. Empurrou ela. Nossa. E quando você fala com ela é super gentil, aí como que você fica e ela queria casar com essa pessoa, mas ele realmente bateu nela. Nossa. Mas na mesma frase que ela fala que ele bateu nela, ela falou que ela sente muito segura do lado dele. Porque ele tem umas atitudes que trazem para ela segurança. Então, mesmo com toda essa parte escura do relacionamento, ela tem momentos que ela se sente muito segura. Então, a busca dela de segurança, ela está preenchida. E no momento que tem algo exterior que me preenche, uma parte, eu preencho só um pouquinho, só não o tempo todo, mas uns momentos de segurança, ela fica. Então, a conversa e as conexões que a gente tem com pessoas são emocionais. E se eu não tô ciente que a minha busca é por segurança, por felicidade, por prosperidade, eu não sei, eu não tô ciente, eu posso criar dependências em pessoas sem perceber. Então, dos exercícios que eu dou para as pessoas é falar da falta emocional que você tem e você vê como que as pessoas têm essa dificuldade de admitir que tem falta emocional. Mas todos nós temos, né? Eu acho que as nossas faltas são passos na nossa evolução. E quando você consegue se bancar a sua falta, você vai ter outra falta, porque é a vida. Entende? Mas quando eu não entendo... Pode falar, Lu, A o que você queria Flávia, falar? não, a Flávia colocou um comentário aqui que ela colocou, achei incrível. Estar vazio não é uma opção. A busca para preencher o vazio, né, que Sim, sempre vai acontecer, mas ela pode ser interna ou externa, né? exatamente. Quando é interna, quando você se banca, você sai daquele lugar de necessidade. Então, você não vai aceitar qualquer coisa. Quando você não sabe como administrar e preencher o seu vazio, você vai aceitar qualquer coisa. Porque eu não aguento o vazio. Tudo bem. Aí tem uns momentos de segurança, então ele me bate, tudo bem. Eu aguento porque tem uns momentos de segurança.
quando a pessoa ela se banca emocionalmente, ela sabe como acessar esses sentimentos positivos, ela vai começar a falar não. Não, isso não quer. Ela vai ficar mais exigente, porque ela tem opções. Se vício é quando você tem uma opção, independência é quando você entende que você tem várias opções. Mesmo se ainda não apareceram na minha vida, eu sei que o mundo é grande e tem muitas opções para mim. É. Faz sentido? Total, total. É um trabalho, né? É um trabalho que começa com consciência emocional. Porque a gente precisa normalizar a conversa sobre os sentimentos negativos. Sim. Tem que normalizar, todo mundo tem. E uma coisa, assim, que eu falo muito com os meus alunos sobre isso, né? O nosso cérebro, ele é formado de um jeito para nos proteger, né? Então, o tempo todo ele acaba indo para o negativo, né? Assim, ele vai em busca do perigo, né? Mas, por outro lado, ele quer te salvar daquilo, ele quer te proteger daquilo, ele quer te tirar. Então, às vezes, até mesmo, né, não prestar atenção naquilo que você acha que pode te fazer mal, talvez por você não saber lidar, né? Porque nós temos os mecanismos de lidar, né? Quando a gente identifica uma falta. Imagina, sei lá, uma criança que passou por um trauma. O mecanismo que ela tem, às vezes, é apagar aquilo, né? Esquecer aquele trauma. Mas ao longo da vida, a gente pode aprender outras formas, né? Que vão funcionar melhor, né? Então, muitas vezes, eu falo bastante isso também nas minhas aulas, né? Tem uma aula específica que eu dou sobre perdão, né? Porque a gente tem que se perdoar também, porque às vezes a única forma que a gente sabia lidar com uma determinada situação ou dependência era de um jeito, né? Era daquele jeito que a gente conseguia, né? Mas não significa que a gente tem que passar toda a nossa vida lidando daquela forma, né? E Esther, eu fiquei curiosa, né? Você acha que a gente consegue, quando a gente faz esse trabalho de identificar, né? A gente consegue superar todos os vícios emocionais? Você acha que é possível, assim, olhando para o ser humano mesmo, né? Porque o ser humano é complexo, né? Ou sempre a gente tem que trabalhar, assim, em cada fase da vida vai aparecer uma nova situação, enfim, uma nova emoção. Não sei se você entendeu minha pergunta. Sim, eu acho que a nossa evolução é constante. Não tem um dia que você chega lá e acabou. Não, a vida é um processo de crescimento. Sim. Então, você acaba uma coisa, você começa a outra. Então, não tem um lugar, só que quando você tem mais ferramentas, sim, você tem mais ferramentas, essa evolução, esse crescimento fica com mais leveza, entende? Muitas vezes o nosso crescimento dói. Entende? Até que eu percebi, e hoje eu ensino sobre isso, porque um momento na minha vida eu percebi que todo o crescimento meu foi muito dolorido. Eu não quero crescer assim. Eu não quero. Aí eu percebi o meu mecanismo emocional. E no meu mecanismo emocional, a dor, ela tinha uma parte muito grande. E eu precisava a trabalhar que ela não seja tão presente no processo. Então, quando eu falo de independência emocional, é quando você consegue viver a sua vida mais rápido. Você entende as mensagens, você tem essa habilidade de olhar para dentro, ressignificar umas situações, umas pessoas e aumentar o tempo que você sente todos os sentimentos positivos durante o dia. Isso é um indicador que eu dou para os meus clientes. A gente não pode diminuir completamente todos os sentimentos negativos, isso não existe, porque os sistemas que produzem esses sentimentos também
produzem esses hormônios que a gente precisa para o nosso equilíbrio emocional. Então, a nossa meta não é remover os sentimentos negativos, a nossa meta é diminuir. A gente precisa acessar os sentimentos negativos para a gente escolher para a nossa saúde mental. Mas a gente, o ser humano, tem essa tendência de fazer acampamento nos sentimentos negativos. A gente fica. A gente não visita, a gente fica no sentimento negativo. Eu ia te perguntar sobre isso. Talvez, né, assim, no Mindfulness a gente fala muito sobre a questão do julgamento, que é diferente, por exemplo, você notar, tem tristeza aqui, né? Assim, o que eu tô sentindo? Então você para e você identifica, puxa, tem tristeza aqui. E aí, ao mesmo tempo, a gente tenta ampliar esse foco, né? Mas o que mais tem aqui? Tem também uma sensação neutra, tem também uma sensação de gratidão por um aprendizado, tem também, né? Então, a gente vai crescendo. O que mais? O que mais? Então, o sentimento negativo, ele está ali, mas eu não viro refém, né? Como você tinha falado. Eu não viro refém dele. Então, quando eu tiro esse julgamento, é o momento em que eu consigo olhar para o meu sentimento, mas usando as suas palavras, né? Sem acampar ali e ficar, né? Exatamente. E quando você entende que você tem aquele sentimento, por exemplo, de insegurança, você precisa entender imediatamente que o seu cérebro ele vai buscar agora umas fontes de segurança. Ok? Então, a atração que a gente tem por pessoas é uma atração emocional. No momento que eu tenho insegurança, eu vou me atrair por situações e pessoas e lugares que vão preencher esse sentimento, essa falta emocional de insegurança que eu tenho. E quando, sabe, imagina que você tem um buraco aqui e está escrito insegurança. Aí você fala com alguém e, por um motivo ou outro, a insegurança, ela está preenchida por segurança. Imagina que uma pessoa tem uma dor imensa, porque o sentimento negativo dói. Dói mesmo. Ok? Dói. E aí você está do lado de uma pessoa que te alivia dessa dor. Você entende o que é? Então, quando tem um vazio e tem preenchimento, esse sentimento é paraíso. Você acha que a gente se importa se isso é verdadeiro ou não verdadeiro? Para onde esse preenchimento vai me levar? A gente só quer aquilo. Só que eu não quero esse vazio, mas eu não quero. Não me importa qual é o preço. Então, eu acho que aprender como se bancar emocionalmente, como preencher os nossos vazios, mas de dentro, realmente uma garantia de não cair em situações e relacionamentos de dependências emocionais. Você entende? Porque o vazio não é uma opção para o ser humano. A gente vai se preencher. A gente vai. De qualquer jeito. O vazio não é uma opção. E eu acho também, não sei, me corrija se eu estiver errada, mas ouvindo você falar, né? Você falou, é uma garantia, né, que a gente tem de não entrar nessa dependência, mas eu acho que também é importante ter a consciência de que é muito provável que a gente vai de novo cair nessa dependência, porque talvez no momento em que eu descubra como preencher a minha insegurança, né, trazendo de dentro, talvez eu vá precisar de uma outra coisa, né? Talvez eu crie um outro vazio e aí eu vou ter que aprender, né, a não... Eu acho que é um processo constante, né, Esther, na vida, assim. É um processo constante e, de novo, o que eu quero? Qual a minha meta? Qual o meu objetivo? O meu objetivo é diminuir o tempo que a gente fica nas dependências. Sim. Então, até o momento que você entra e você sai da sua dependência. De novo, o ser humano tem essa tendência de acampar. Como você fala? Acampar? Sim. Camping. Aí, camping. Eu vou ficar aqui. Então, não.
Então, claro que a gente sempre vai ter contato com sentimentos negativos, com sentimentos positivos que não vêm de mim, vêm de fora. Eu vou ter contato com dependência, mas com o tempo, eu vou diminuir o tempo. Então, se hoje demorou para mim 10 anos sair de uma situação de dependência, hoje eu vou ficar 2 dias. Ótimo! Você entende? Então, a gente vai criar um movimento mais rápido desses ciclos das coisas e situações que a gente precisa passar pela nossa evolução. Eu não vou remover de novo, isso não é possível, você entende? Não é possível. A gente precisa fazer as pazes com isso, mas o processo fica mais leve e mais rápido. Posso fazer um complemento que é muito interessante, assim, do trabalho, né, da prática da meditação, do mindfulness, que a intenção é justamente essa, né? Então, por exemplo, em uma meditação, eu nunca vou fazer uma meditação sem pensamentos, né? Eu nunca vou conseguir eliminar meus pensamentos durante uma prática, mas o que eu treino mais e mais é voltar para mim, a meditação mais rápido é perceber mais rápido quando eu sair e voltar mais rápido. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Em proporções diferentes, né? Exato. Lembra que eu falei de flexibilidade? Flexibilidade emocional. Agora eu entro e saio com mais leveza, é mais não tudo pesado, tudo devagar. Não, não, não. A gente consegue criar uma leveza, uma flexibilidade. É mais fluido, né? É mais fluido, isso é a palavra. Então, vício emocional, se eu pudesse dar umas dicas, então, uma ferramenta que eu uso todos os dias é a ferramenta do mindfulness. É essencial. É essencial. Realmente é essencial. Muitas vezes no processo que eu faço com pessoas, a gente a gente investe muito tempo em desenvolver essa consciência emocional, de saber como que eu estou me sentindo, olhar esse sentimento sem medo, sem julgamento, sem interpretação, sabe? É só aceitar. No momento que você consegue ter essa consciência emocional, agora a gente pode falar sobre independência emocional, que é a solução, na minha opinião, de todos os vícios emocionais que a gente tem. Ok? Mas você precisa ter conexão com os seus sentimentos. De novo, eu vou usar só hoje negativos, ok? Tem que ter conexão. Eles estão lá. O fato que você não enxerga, não identifica, não faz eles sumirem. Ok? É verdade. Ao contrário. Eu sempre falo que todo sentimento negativo, ele vem como uma mensagem. E se a gente não der esse espaço de respeito para esses sentimentos, eles vão exigir a nossa atenção. Através de uma explosão, uma doença, uma dor no corpo, vão incomodar a gente até a gente ter esse espaço. E depois que você pratica o mindfulness e você percebe qual é a sua realidade emocional, agora a gente pode falar sobre a sua independência emocional. Agora a gente pode falar de técnicas, de ideias, de ferramentas para desenvolver a sua força interna, para você não se depender em pessoas e situações. E Lu, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente não se banca emocionalmente e a gente entra um relacionamento, é muito pesado para outra pessoa. É verdade. Porque ela precisa nos sustentar. Aí não é assim. Eu me sustento, você se sustenta. E quando a gente tem um relacionamento, tem um link, claro que tem troca entre um lado como o outro, mas quando eu não consigo me bancar e eu coloco toda a responsabilidade no outro, é muito pesado para o outro. Muito. É impossível, insuportável. É insustentável, Difícil, realmente difícil. Alguém escreveu aqui, travou o vídeo? Não sei. Mas acho que para mim continua normal. Não sei se travou para alguém. Teve uma pessoa que escreveu aqui
Acontece em muitos casamentos que uma das pessoas evolui mais que a outra. Ela se basta emocionalmente e o parceiro não. Como ajudar? Você acha que existe essa possibilidade assim de... travou, Claro, agora destravou. não existe essa possibilidade, sempre vai acontecer. Quando a gente está em um casamento, muitas vezes, os nossos ciclos de evolução não são sincronizados. Então, tem momentos na vida de qualquer casal que um lado ele não vai se bancar emocionalmente e você precisa bancar esse lado. Então, foi É essa muito pergunta normal. que ela fez, assim, tem como ajudar o outro? Eu acho que sim. Eu acho que tem como ajudar usando as ferramentas certas e também entender que, mesmo em casamento, cada pessoa tem seu próprio caminho e tem sua própria velocidade. Sim. E quando uma pessoa do casal, ela cresce, ela quer imediatamente que o outro lado cresça também, sabe? Porque eu sou assim, então você também precisa. E a gente precisa entender que casamento não funciona assim. Tem muitos momentos no casamento que o nível como se fala? É desigual. Sim. O nível de crescimento, de evolução, de transformação é desigual e tá tudo bem. E você precisa entender que faz parte de qualquer casal e você precisa é só para mim, é uma questão de decisão. Se você quer ficar nesse relacionamento, você banca esses momentos que o outro lado não te banca. E quando você precisa se doar mais do que o outro lado. É uma decisão. Eu posso falar que normalmente passa. Esses momentos passam. E até tem momentos que o outro lado está em um momento muito bom e você não. Aí a outra pessoa vai aguentar o fato que você não traz, você não se banca e agora eu preciso bancar, se te sustentar emocionalmente. Faz parte. É só uma questão. Antes de entrar em um relacionamento, eu acho que a gente precisa decidir. Isso é a pessoa para mim. Para sempre. Eu entendo que tem momentos que eu vou ficar vazia e o outro lado não vai me preencher emocionalmente. Eu vou precisar me bancar e às vezes bancar o outro lado, a outra pessoa. E tudo bem, eu vou fazer isso. No relacionamento, normalmente quando a pessoa ela para de bancar um lado, emocionalmente as pessoas falam, eu não tenho, não recebo nada, eu não quero nada, tchau. Isso que acontece hoje, ninguém aguenta o vazio. Então, eu não consigo me preencher, o outro lado não me preenche também, então eu não quero mais. E em qualquer momento na vida, relacionamentos, trabalho, amizade, a gente precisa fazer as pazes com o vazio e aguentar o vazio. Lu, a gente precisa parar de ter medo do vazio. O vazio, ele aparece, ele nos terroriza. Esther, eu vejo isso com as meditações, assim, com os meus alunos de meditação. Ficar em silêncio. Assim, não tô falando do vazio emocional, eu tô falando de um silêncio. Ficar meia hora. Eu dava os retiros de silêncio de 4 horas. E as pessoas falam, imagina, ficar 4 horas sem olhar o celular, sem... E eu acho que essa é a prática de estar com o vazio, de estar em silêncio. É aprender a estar ali e falar, ok, isso é o que está aqui presente, né? Assim, Nossa, é uma pequena prática que ajuda a gente a treinar, né? Estar com esse vazio. Totalmente. Totalmente. Hoje, a gente, de novo, um dos indicadores que a gente pode ver que a gente não aguenta o vazio é exatamente isso. A gente sempre precisa fazer alguma coisa. E o celular, hoje, infelizmente, é algo que desativa os nossos recursos internos de preenchimento emocional. Sim. Então, toda vez que a gente tem um incômodo emocional, ok? A gente maqueia com o celular, com as redes sociais, com um seriado, a gente não consegue entrar em contato com o vazio.
E é tão Então, essa importante. prática tem uma direção essencial, muito, muito importante. É muito importante porque depois você leva essa prática para os seus relacionamentos, para a sua vida profissional, para os desafios. Sim, a gente não aguenta essas situações onde não tem resposta, onde não tem uma fonte de preenchimento visível. A gente não aguenta essas situações incertas. A incerteza nos enlouquece. O que é incerteza? Incerteza é o vazio que eu não sei de onde eu vou me preencher agora. Né? Aí eu fico incerta e, de novo, vazio não é uma opção. É uma coisa que eu também falo bastante no curso de independência emocional, é de aprender como lidar com o vazio e falar, eu não sei de onde, como que vou me preencher. Fala do seu O quê? curso, Esther. Fala do seu Não, curso. meu curso. Meu curso é meu bebê, é o meu sexto filho. Tá? É verdade, Esther é mãe de 5. Então, o meu curso é o resumo de tudo que eu aprendi na vida. Lu. Não, porque eu vivi uma vida de dependência emocional, por isso que eu posso falar sobre isso com tanta profundidade, porque eu sei o que é ser dependente, como não conseguir se bancar emocionalmente. Eu sei. É um pesadelo, é um inferno, Lu. É um inferno. E tem uns passos e umas ideias que podem provocar esses pensamentos que vão nos fortalecer emocionalmente. E no momento que eu comecei a usar essas ferramentas, eu entrei em contato com a minha essência, eu explico no curso como fazer isso, eu consegui fazer coisas que na minha imaginação nem eram possíveis. Entende? Eu vou dar um exemplo, ok? Um exemplo bem que para mim eu sou uma pessoa tímida, sabe? Eu sou. Eu não consegui. Lembra daquela época que eu não consegui postar nada no Instagram? Lembra? Eu não consegui me expor. Eu não tinha nenhuma dificuldade de vender as ideias de outras pessoas. Sim? Mas eu nunca consegui me expor as minhas ideias, as minhas conquistas, as minhas opiniões, as coisas. Eu não consegui. Eu não tinha esse músculo de alto valor. Não tinha. E quanto mais que eu trabalho esses músculos, eu consigo, eu pessoalmente, me levar para uns lugares que eu nunca... Eu contei para você que esse ano eu ensinei o meu método de mudança de padrões emocionais para 500 educadores no Brasil, que foi um sonho meu. Foi um sonho. Aí eu falei, mas como que eu vou ensinar algo para educadores brasileiros como o meu português? É perfeito o seu português. Quem sou eu que eu posso, sabe, falar que eu inventei alguma coisa? Você entende? Todos esses pensamentos foi uma grande conquista para mim. Então, esse curso de independência emocional é realmente saber como se bancar emocionalmente, é não olhar e não buscar a aprovação dos outros, o otimismo dos outros, é a confiança dos outros. Eu me banco, eu sei hoje como me sentir confiante e segura e otimista, não porque alguém me falou que eu tenho valor, eu sei, vem de dentro, eu tenho valor. E também não estou com medo mais das minhas inseguranças e os meus medos. Eu não tenho, eu aceito eles. Então, esse curso de independência emocional, as pessoas falam para mim depois, uma pessoa falou para mim que já faz uns meses que e no passado, ela sempre precisava. Ah, voltou? Esther, Ela acho que sempre... travou um pouco. Eu parei quando você falou, as pessoas quando fazem o curso... Tá, eu não lembro o que eu falei.
Então, uma pessoa que fez o curso, ela me contou que no passado ela sempre precisava ficar com alguém, ter um homem do lado dela. E hoje ela está bem sozinha. E para mim é uma grande conquista, sabe? Uma pessoa me contou que ela saiu do trabalho porque o lugar do trabalho não estava alinhado com os valores dela e ela tem certeza que ela vai achar outro trabalho e ela achou. Entende? Então, de repente, as pessoas têm facilidade de falar não. Isso eu não quero e eu não tenho medo do passado. Eu não vou aceitar qualquer coisa só porque eu tenho medo do vazio. Sabe o quê? Eu estou bem no vazio. E para mim, nossa, é uma alegria. Porque é isso que eu quero passar para as pessoas, que a gente consegue se bancar. Lu, a gente não precisa fazer as nossas escolhas vindo desse lugar de medo e de incerteza. Sabe? O que a gente tem, os recursos emocionais internos que a gente tem, são ilimitados, são infinitos. Então, eu ensino como acessar esses recursos emocionais. Então, isso é o curso, e é bem prático. Hoje eu falei de recursos infinitos, não é bem tudo bem prático. Prometo. Não, a Esther, bom, não sei quem aqui nunca fez aula com ela, né? Mas sempre, os seus cursos sempre foram muito pé no chão, né? Tudo que você ensina traz muito para a prática, né? Nunca foi uma coisa assim de, enfim, refletir e tal, assim, tem a reflexão, mas tem como é que a gente faz, né? Como é que a gente coloca? Marinina está perguntando como fazer seu curso. Então, eu estou conduzindo uma pesquisa agora de inteligência emocional e eu vou postar aqui o link de fazer a pesquisa. As pessoas que vão responder essas perguntas, que eu acho que vão trazer muita consciência emocional, vão ganhar um cupom para comprar o curso. O curso é online, então as pessoas podem fazer o curso quando quiserem. É um curso Eu gravado, deixo né, também Esther? o curso gravado, é um curso gravado e toda a pergunta que as pessoas têm, eu respondo. Eu respondo pessoalmente as perguntas. Então, está pronto para qualquer pessoa que quer fazer. E E onde eu posso encontra, pegar. onde tem um link? Tem na sua bio? No seu Instagram? Eu, eu posso. Então, eu vou colocar o link na bio do meu perfil, porque eu não sei como Coloca. postar aqui. Tudo bem? Tá. E eu Não, quero aqui eu fazer acho uma que sim, sugestão. nem dá certo. Não, Lu? aqui quando a Te gente perdi. coloca no comentário, não dá para clicar no link também. Ah, Então não dá. precisa ser Ok. fora, não dá. E eu quero também fazer mais uma sugestão, Lu. É, as pessoas, sabe, a ferramenta de mindfulness muda a vida. Muda a vida. Realmente muda a vida. Ela diminui a ansiedade e estresse das pessoas. Eu vejo quando eu tenho um cliente que ele pratica mindfulness, o meu trabalho com essa pessoa é bem mais fácil do que uma pessoa que ainda não desenvolveu a consciência emocional. Então, se você puder também postar um link, você tem curso de mindfulness que você oferece? Eu não tenho gravado, mas eu vou começar uma turma online, sem ser amanhã, né? Segunda-feira, na segunda-feira, dia 19, começa uma turma nova de mindfulness. Então, Eu tenho o link na minha eu bio. recomendo. Nossa, é uma diferença enorme. Quando alguém que pratica mindfulness faz o meu curso, é mais fácil, porque você já tem essa parte da consciência emocional desenvolvida. Aí eu ensino como administrá-la. Só isso. Então, eu acho que a Exatamente. combinação do Exatamente. método ADAS, de independência emocional e mindfulness, Tá travando. sim, vão juntos. Lu? Tá? Tá aqui?
Oi, tá travando de vez em quando, eu não sei, às vezes volta e Sim, trava. Esther, eu não sei como sim. é, eu não sei se o Instagram vai derrubar a gente daqui a 3 minutos, mas queria ver, assim, se alguém tem alguma pergunta, queria colocar, se quiser colocar aqui nos comentários, de repente. As minhas alunas estão falando sobre o curso de Mindfulness. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, podem mandar aqui nos comentários. Mas eu não sei se a live tem prazo, enfim. Uhum. Mas vai ficar gravada. Então, também tudo isso que a gente conversou para quem entrou depois, podem assistir a gravação. Ah, Esther, eu amei. Nossa, muito, muito Eu também, obrigada, como sempre, sempre. Muito, sempre. muito bom. Ai, que delícia. A gente precisava programar um curso nosso juntas. Com certeza. De consciência emocional. Daqui a Sim, pouco. sim. Muito, muito obrigada. Ah, peraí, alguém Eu, mandou aqui pergunta. Ah, agradecer vocês, já me ajudaram muito hoje. Ai, que bom, que ótimo. Ah, sim, Cássia. Estou fazendo um programa numa empresa, a empresa da Cássia. Muito, muito bom. Excelente. Muito obrigada a todos aqui presentes, todos os que nos assistiram hoje, participaram. Verane está aqui. Kátia, eu tive o prazer de conhecer vocês no curso de Cabala. Ai, gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos. muito obrigada. Obrigada, Esther. Um ótimo domingo para todos. Beijo grande e até a Até logo. próxima. Até a próxima.